Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui, né, hoje em mais uma noite da reunião conjunta das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB Jabaquara Saúde. Quero dar agora boa noite geral para todos, né? Antes de começar a gravar, a gente fez uma boa noite quase individual, bater um papo aqui, foi muito bom, né? Pena que a gente não registrou. Então, queria dar o boa noite a todos e passar a palavra à doutora Viviane. Viviane, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Abrindo aí mais uma reunião, né, da comissão, com a apresentação da Letícia e da Inês. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença, né? E vamos lá ao assunto. Estou curiosa. Muito bom. Então, vamos passar aí a palavra à Letícia. Assim que ela abrir o microfone dela, que acho que ela quer fazer mistério. Não, não é. Inês, você consegue projetar? É porque eu sou a Consigo sim. eu sou a Tá. pior pessoa do mundo para projetar qualquer coisa nesse negócio aqui. Então, deixa eu começar aqui, share screen. É. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Só dá Então, eu um vou colocar F5 modo pra... apresentação. Tá. Espera um pouquinho, acho que você que está passando, não, você que passou. Eu não nem mexi. Nem mexeu, então peraí, é que eu estou tentando tirar aqui, pronto, tirei a janelinha onde a gente aparece. Pronto, pode falar. A hora que você der o sinal eu vou passando, tá? Vou fechar meu Você consegue dar o microfone. F5 para ele ficar na tela? Isso, para ampliar, está em modo não de apresentação. Ou clicar lá embaixo, né? No modo apresentação. Isso. Você consegue? Tá com o microfone desligado, Inês. Desculpa, eu falei que já está em modo apresentação para mim e eu também dei o F5. Ainda assim, ainda está aparecendo para vocês sem ser apresentação? Sim. Talvez você Tá. Vou escolheu para sair do modo projetar. apresentação. Vou sair do modo apresentação. Às vezes tem que ver o que você está compartilhando. Tá, Às pode ser, vezes verdade. o modo apresentação ele abre em outra tela, sabe? Tá, então... Apresentação de slides, pode ser que seja aqui. E agora? Aí, deu. Deu? Beleza. Perfeito. Então, Foi. uhum. Então, vamos lá. Vamos falar sobre legal design. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de falar que foi um enorme prazer fazer essa pesquisa com a Inês. A nossa conexão deu super certo, a gente conseguiu se alinhar bem, né? Então, hoje a gente vai falar sobre legal design. Pode ir para o próximo? O slide, por favor. Ele não vai Tentando ir para o próximo aqui, estou tentando. Peraí. Também não foi, deixa eu tentar clicar nele. Desculpa, pronto. Clicando Perfeito, nele, né? tá? Então, antes da gente falar sobre o que o que é legal design, né, esse novo nome para documentos jurídicos, né, que está sendo usado, nós temos que entender o que é design, né? Design não é que você vai fazer um produto, alguma coisa bonitinha, com detalhezinho, e não é isso design. Design é a concepção de alguma coisa, de um produto que ele seja bonito, mas que ele seja funcional, né? O produto ele tem que ter uma funcionalidade. Não adianta você fazer, por exemplo, um espremedor de laranja que só tem aquela parte de cima e com desenho, com uma coisa assim, e ele não é funcional. O produto, quando você pensa no design, ele tem que ser funcional, ele tem que ser a experiência que o usuário tem estar em contato com aquele produto tem que ser algo prazeroso para ele, tá? Então, a gente vai falar, quando a gente começou a pesquisa, né, nós encontramos muitos lugares legal design e visual law. E eu vou esclarecer no próximo slide para vocês o que é isso, mas deixa eu falar.
O que é o legal design? É a concepção de um produto que se refere à sua forma e funcionalidade. O produto, no caso do visual, é um produto que é resultado de um processo. Então, para você criar um documento jurídico, para você criar algum contrato, algum manual, você precisa de um processo segmentado para que você consiga. E o produto final é um produto jurídico de qualidade. Então, o principal para nós entendermos o que é o legal design é desenvolvimento de um documento que tenha aspecto jurídico, que ele tenha qualidade e que ele passe por um processo que o torne funcional, né? Quando a gente fala de design, agora falando um pouquinho de design, qual o produto que vocês mais lembram, assim, de destaque de design? Eu até pergunto. Tendo Ah, induzido, é Apple, da né? Apple. Tá aqui na Apple, foto, né? tem Eu que ser penso em Apple a carros. resposta. Inclusive, eu até ilustrei com a Apple, né? Porque a caixinha deles, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, inclusive a caixinha deles custou mais de R$ 200 na internet, só caixinha. Porque a caixinha ela foi toda pensada como, da experiência do usuário, como você abre a caixinha, que é aquela experiência suave de você abrir a caixinha, de você fechar a caixinha. Então, os detalhes na lateral, ele é todo pensado com uma característica de design, né? Pode passar para o próximo, por favor? Aqui, vamos lá. Vocês viram que mudou o estilo todo do slide, né? Esse momento é um momento de provocação, tá? Primeira coisa, qual a experiência de um usuário? Por exemplo, tá tudo bonitinho, azul marinho, com padrão em branco. Daí você lança um negócio preto com os detalhes em rosa e verde, uma banana no centro. Isso é uma coisa prazerosa para vocês assistirem? Não, não é uma coisa prazerosa. E por que que eu trouxe a banana? Vamos lá. Vocês sabiam que a banana é o produto que tem maior, como é que fala? Maior funcionalidade que existe? É o elemento que tem maior funcionalidade que existe? Vocês Pensei sabiam? que era o Bombril. É o melhor design, não, o melhor designer que existe é a banana. Por quê? Por conta da experiência do usuário. Você vai comer uma banana, ok? Você consegue transportar a banana de maneira tranquila. A banana, você consegue comer a banana sem sujar as mãos. A banana você pode comer em qualquer lugar. Não é tipo uma mexerica que não dá para você comer em qualquer lugar. A banana, ela te sinaliza quando ela tá verde, que não é para você comer, quando ela tá amarelinha, você pode comer, e quando ela já tá mais pretinha, que não é bom você comer. Então, a banana é uma experiência de usuário. O usuário da banana é um usuário feliz, que vai, exceto se você não gosta de banana, né? Mas ele é uma boa experiência. E como é que a gente chama isso nos documentos, nos documentos, né? Os princípios de design, que é o UX, né? User Experience, que é a experiência do usuário. Então, tudo que você vai analisar para poder fazer um documento jurídico, você tem que pensar na experiência do usuário. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui. E quando a gente vai falar de documentos jurídicos, da onde surgiu o legal design, tá? O legal design, ele surgiu de uma metodologia, né, que chama design thinking, tá? Mas o que é esse design thinking? É uma metodologia que é baseada em você identificar para quem que você vai fazer o produto, tá? Então, você vai sentar, você vai pensar, para quem que eu vou criar essa solução? Eu vou criar uma solução, um serviço, um produto, para quem que eu vou criar? Quais as necessidades e problemas que esse público tem? Ideação. Você vai fazer desenvolvimento de ideias. Lembra que eu falei que é um processo? Daí você vai prototipar. Por que prototipar, né? Porque, pensa comigo, você vai lá, elabora um documento jurídico fantástico, maravilhoso, do jeito que você imaginou, fantástico. Daí você não fez um protótipo desse documento, você fez o documento inteiro. Só um minutinho. Depois eu pego. Você faz esse protótipo para poder fazer uma experiência com o usuário, para saber se aquilo que você está fazendo está certo ou errado. E testa o público. E depois dessa testagem, você vai aprimorando esse produto, tá? E como é que é feito isso no legal design? Vocês viram que no design thinking, que é essa metodologia que inspirou o legal design,
o que você faz? Você faz um briefing. O que é esse briefing? Você faz um mapeamento geral dos objetivos. Para que você vai fazer aquele documento? Quem que é seu público? Quem que é seu cliente? Você faz um mapeamento. Você mapeia todos os objetivos do documento. Daí, o que você vai fazer? O X-Writing. O que é o X-Writing? É uma palavra em inglês, só para falar o inglês ver. A experiência, você vai escrever aquele documento numa linguagem adaptada ao usuário. Por exemplo, uma dos grandes cases de sucesso, né? É o caso da iFood. A iFood fez um documento todo em legal design para os motoboys. Então, os motoboys têm todo o documento de como funcionam as regras, o manual dos motoboys, e eles mandam em PDF, né, para esses funcionários. Algumas pessoas acham exitoso esse documento, outras pessoas não acham. Por quê? Porque o motoboy não vai, antes de fazer a entrega, verificar aquilo. Mas, pelo documento, dá para ver de forma simples como é que é o processo da entrega, como é que funciona, se acontecer algum problema com o que eles fazem, tá? O feedback. Feedback, você vai pegar, você vai fazer um estudo, você vai ouvir as pessoas que vão precisar daquele documento. Então, você vai ouvir, por exemplo, você vai fazer um contrato de prestação de serviços para uma empresa. Você vai ouvir as pessoas na cadeia de produção daquela empresa, né? Porque normalmente não chega para a gente a cadeia de produção. Mas é interessante, por quê? Porque existem pesquisas que, quando você envolve todas as partes, você aprimora os processos com o legal design, a cadeia, né, para o produto chegar até o consumidor final, contrato assinado, tudo, ele reduz em 40% a 50%. Então, é um grande impacto no mercado você fazer todo esse passo a passo. O design é a prototipação, que você vai colocar os recursos individuais, o feedback. Tudo que você vai fazendo, você vai recolhendo feedback para ir aprimorando. E depois você faz um teste com o usuário. Pode passar, por favor. E aqui, lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença, que às vezes a gente acha por aí, legal design e visual law. O que vocês conseguem verificar nesse mapa, tá? O que está azul são todos os países que usam o termo legal design. Em vermelho está o país que usa visual law. Qual a conclusão que vocês chegam? Que o Brasil adora inventar coisas. Então, quando você vai procurar bibliografia fora do país, dificilmente você encontra bibliografia sobre visual law. Por quê? Porque nos outros lugares do mundo, ele é conhecido como legal design. Legal design e visual law é a mesma coisa, né? Aqui. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos de design. Design. Quanto menos é mais, tá? Quanto mais clean, é melhor a experiência para o usuário. Quando você vê, ó, do lado direito, você está vendo um contrato daqueles padrões que a gente aprende na faculdade, tá? Ele está sem legal design. E no lado esquerdo, ele é um documento com legal design. Você está vendo que a experiência, quando você bate o olho, a sua experiência visual é muito mais prazerosa quando tem o legal design? Então, a experiência, você tem que analisar a experiência do seu usuário para poder fazer esse documento. E quanto menos, é mais para o legal design. Pode ir para o próximo. Aqui. Um dos fundamentos do design, eu vou passando algumas pinceladas, porque são muitos fundamentos, são muitos detalhes, eu vou dando umas pinceladas para vocês entenderem como é que faz um documento jurídico. Aqui é uma decisão judicial da primeira vara criminal de Ponta Grossa, tá? Vocês estão vendo o cabeçalho, o destaque. E o que são os espaços negativos? Espaços negativos é o espaço entre por exemplo, sua punição até 5 anos, os 5 anos até multa. São espaços que servem para quê? Para dar legibilidade, para você conseguir ver o documento de uma melhor maneira, tá? E o equilíbrio, vocês estão vendo que o lado direito conversa com o lado esquerdo, os ícones conversam, tá tudo bonitinho, alinhadinho. Aqui o que acontece agora com o infograma, tá tudo bonitinho. Então, você tem uma experiência melhor. Quando você vai ver uma decisão assim, toda organizadinha, a sua experiência de ver essa decisão é muito mais tranquila. E aqui você pode pegar o QR Code, que é uma das estratégias também, e ver a sentença completa. Então, vocês podem verificar desse jeito
que facilita a vida das pessoas, né? A experiência com o legal design. Próximo. Aqui, o alinhamento. Vocês estão vendo que aqui, ó, alinhamento, poder da justiça, tudo alinhadinho, justiça do trabalho, resumo da sentença, reclamado, aqui tudo alinhadinho, aqui onde começa o reclamado, tá o F, reclamação trabalhista, tá o A, B, C, tudo organizadinho. Então, um dos fundamentos do legal design é o alinhamento, que seja tudo alinhadinho. Quando a gente vai usar as ferramentas de legal design, você pode usar o Xdoc, tem um que eu utilizei da Bits, que é onde que eu fiz o curso, né? Que alguns materiais são da Bits, que é onde eu acabei de fazer o curso de atualização, né? Na Bits Academy. E tem que ser uma ferramenta de UX Doc também. Dá para fazer isso no Canva, né? Mas essas ferramentas mais direcionadas para o mundo jurídico, você já consegue ter alguns textos, então isso facilita, vou ser sincero para vocês, tá? E para desenhar um documento desses, você precisa ter uma atenção especial para que ele fique dessa maneira. Pode ir para o próximo. Aqui, outro ponto que a gente tem que pensar são os tipos de grid. Grid são os tipos de colunas, como que você vai trabalhar essas colunas, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de 2 colunas para vocês verem como é que fica um contrato de aluguel. Vocês estão vendo, vocês podem perceber que normalmente os documentos de legal design, eles são dessa maneira, eles não seguem na vertical, eles seguem, eu não sei, eles não seguem assim, eles seguem assim, eu nunca sei que é vertical ou horizontal, me atrapalha. Mas eles seguem assim, eles fazem uma coluna e depois vão para outra coluna. Ou eles fazem 1, 2, 3, varia um pouquinho. Então, isso é um dos fundamentos para você ver qual documento vai se tornar mais legível para você. Próximo. Aqui, os espaçamentos. Aqui é normalmente um contrato do lado esquerdo, um contrato que a gente vê, um contrato grande, aquelas políticas internas, tipo política de Facebook, política de privacidade. E olha aqui, um outro documento tratando do mesmo assunto, mas agora com espaçamento. Ele se tornou muito mais claro para você, para o usuário, se torna uma melhor experiência para o usuário. Próximo. Aqui, a hierarquia visual. Essa hierarquia visual, depois eu reparei, ela não tá tão bonitinha do jeito que eu gostaria, tá? Porque aqui, ó, hierarquia visual, aqui você tá vendo que a fonte tá na mesma fonte, mas tá um pouquinho maior. Mas vocês estão vendo a hierarquia visual? Onde tem um título maior, né? E o texto menor. Daí você tem aqui o espaço em branco para que você possa tornar o documento mais legível. Ele não fica tudo amontoado, ele torna a experiência muito melhor quando você usa uma hierarquia visual. Você coloca o título, deixa um espacinho, o texto com um espaçamento mais bonitinho, e ele se torna uma experiência melhor, tá? Contraste. Contraste é uma das coisas que você também pode usar no seu documento de legal design. Em vez de você colocar o título e escrever, você pode colocar um título com destaque, com contraste, para dar uma melhor experiência para esse usuário. Próximo. Aqui, continuidade e direção. Vocês estão vendo aqui a continuidade, para vocês terem uma ideia, é você numerar 1, 2, 3. Vocês estão vendo a continuidade? Começou 1, 2, 3, é a continuidade dentro desse documento, tá? E a direção, você pode usar setinhas, tá? Para mostrar, ó, aqui é um documento bem tranquilo sobre como é que você pode usar o legal design de uma maneira mais tranquila num documento. Procuração, mais advogado é igual aos poderes, tá vendo? Em vez de você escrever 500 mil linhas falando a mesma coisa, sendo redundante, você coloca de uma forma objetiva. Você já sabe, procuração mais advogado é o quê? Poderes gerais. Então, fica muito mais fácil para a pessoa entender, né? Uma procuração assim, dessa maneira. Agora, uma coisa muito interessante. Foi feito um estudo pela Nielsen Group com pessoas analisando os documentos, tá? Um contrato tradicional, tá? Como é que um advogado lê esse contrato os usuários leigos? Aonde está ficando mais vermelho é os pontos de destaque, onde as pessoas se concentram mais em ler os documentos, tá vendo? Você pode perceber que qualquer pessoa, aqui, tanto advogado quanto o usuário final, eles só leem, começam a ler do canto esquerdo, a maioria das vezes, e leem até só metade. Daqui para cá,
do meio para o final normalmente não é lido. Então, a gente tem que concentrar. Por que é interessante esse padrão de leitura desse estudo feito pelo Nielsen Group? Quando você vai elaborar seu documento, mesmo você utilizando a metodologia do Legal Design, é interessante você colocar aonde são esse mapeamento de calor, né? Nesse mapeamento, onde as pessoas leem mais. E daí você coloca as principais cláusulas lá, que faz com que as pessoas leiam efetivamente o seu contrato, entendeu? O seu documento, tá? Aqui, advogado... Ai, volta um pouquinho, só um minutinho. Ai, volta mais um. Volta naquele do mapa do calor. Tá indo para frente. Aqui. E usuários leigos, eles só vêm ao final, tipo, quanto eu tenho que pagar, qual a minha assinatura e pronto, né? Então, você tem que, normalmente, interessante, essa ferramenta tem um link para isso, eu vou ver se eu acho, que você coloca seu documento e você consegue mandar para o usuário, mandar para as pessoas lerem. Por exemplo, eu faço esse documento, eu mando para a Inês ler, tá? E daí a Inês vai ler. E essa ferramenta vai analisar o mapa de calor onde a Inês ficou mais tempo observando. Então, eu passei para um usuário, né, para a Inês, e eu vou perceber onde que ela pôs mais ponto de atenção. E daí, nisso, eu coloco as cláusulas principais do meu contrato. Lembra que a gente falou que todos os documentos de legal designer é bom você testar? Então, esse é um dos pontos. Pode ir. Os ícones, né? Muitas pessoas acham que você fazer um documento legal design é só colocar esses iconezinhos bonitinhos. Não adianta você colocar esses iconezinhos bonitinhos se eles não tiverem função, né? Não adianta você colocar uma coisa, tá, que lindo, né? Vou colocar, assim, um justiça gratuita, vou colocar o símbolo da justiça, tá, mas tem que ter cabimento, tem que ter nexo aquilo que você está colocando, né? Aplicativos que dá para você usar é o Canva ou o Flaticon, que são dois aplicativos, dois sites que dá para você extrair esses ícones, né? Pode ir? E daí tem outros fundamentos de design, por exemplo, repetição. Igual eu comecei, fiz toda essa apresentação com o fundo azul marinho e a fonte branca, acho que é Mordana, negócio assim. Não lembro agora a fonte. Daí é a repetição. Então, quando vocês baterem o olho, vocês vão perceber aquilo que eu fiz. A cor. Vocês perceberam, por exemplo, se você falar laranja, fundo laranja, qual empresa que vocês lembram? Qual empresa que vocês lembram? Fundo laranja. Itaú. Roxo. Nubank. Entendeu? A cor, por isso que é muito interessante quando você for desenvolver sua marca enquanto advogado, até para você pensar nisso no futuro, é você pensar no quê? Na sua marca, na fonte que você vai usar. Isso chama branding, né? É uma coisa toda pensada. Você vai pensar em tudo isso. E quando você vai pegar um documento de um cliente seu, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mapear qual é a identidade do seu cliente. Não adianta, por exemplo, aqui a gente falando de cor, você vai fazer um contrato, por exemplo, para homens no clube de tiro, hipoteticamente, tá? Você vai fazer um contrato para isso, um termo de adesão, de responsabilidade no clube de tiro, ok. Se nós considerarmos que 4% da população masculina tem daltonismo, se você fizer um contrato usando cores verdes, você vai dar um tiro no pé, entendeu? Então, você tem que analisar tudo isso. Você tem que ver qual que é o seu público-alvo, ver se tem alguma especificidade, você tem que ver um manual de marcas, né? Você pode usar transparência, tipografia, uma coisa que normalmente a gente não se atenta, que tem as letras com serif e sans serif. Essa letra aqui é sem serif, sans serif, que é sem... Sabe o que é serif? Aquelas bordinhas, sabe, que tem na letra? Aquelas voltinhas. Então, normalmente, documento jurídico não é bom você usar sans serif. Isso nunca tinha aprendido. Na faculdade, a gente nunca aprendeu isso, né? E daí também tem a psicologia das cores, o tamanho das fontes, se você vai usar linha, moldura, marcadores de títulos. Marcadores de títulos é tipo, se você vai colocar aqueles marcadores mesmo, ou 1, ou 2, ou 3. Imagens, as imagens, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais a gente
nós que operamos com direito digital, imagem, você tem que usar banco de imagens free pick, você tem que ter imagem gratuita. Por quê? Porque você vai lá, pega uma imagem, vai que aquela imagem tipo, é do Get Image. Get Image você tem que pagar. Uma dessas você coloca isso no seu site, você vai responder, eles estão notificando, eles notificam porque você usou e você vai ter que pagar por ter utilizado aquelas fotos. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A utilização do QR Code, como eu coloquei lá naquela decisão do juiz, e as fontes, você pode usar do Google Fontes, né? Mas, assim, resumindo, a experiência que eu tive na utilização de ferramentas de legal design, o Canva atende muito bem isso, as demandas que a gente tem. E eu acho que o Canva, ele tem muitas coisas legais, mas dica, quando você for usar o Canva, bloqueia ele. Por quê? Porque eu fiz uma apresentação linda, né, do Media Kit da minha empresa. Quando eu fui ver, tinha gente copiando todo o meu Media Kit porque eu não apertei o cadeadinho. E se você não aperta o cadeadinho, o seu fica como exemplo para as outras pessoas. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Pode ir, próximo. Aqui. Os benefícios do legal design, a experiência do usuário, tá? Foi feita uma pesquisa com o usuário, né? Antes de ser aplicado o legal design. De um documento qualquer. O número de páginas assusta as pessoas. Ele não encontrava nada fácil. Às vezes você quer encontrar alguma cláusula específica, você tem dificuldade. A leitura é truncada, cansa. Às vezes aquelas políticas cheias de coisa. A pessoa fala, meu, tem que mandar esse manual de qualidade. Você fica assim, meu, não vou ler isso aí tudo, né? Relivale, às vezes, não entendi o que estavam falando, porque falavam de maneira estranha, texto chato, desorganizado, texto muito técnico, não me dava confiança, porque a gente tem que pensar que nosso usuário final, às vezes, não é um advogado, nosso usuário final pode ser um cliente, às vezes pode ser um cliente de vulnerabilidade social. Não adianta você pegar esse documento e chegar com uma cheia de juridiquês, porque a pessoa não vai ter uma boa experiência. E daí, com a aplicação do legal design, documento longo, mas bem organizado, documento com muita informação, diminuir o número de páginas, talvez com 10 páginas eu leria melhor, fiquei engajado com a leitura, você tem uma experiência melhor, tudo ficou mais objetivo, né? Eu acho que um dos detalhes do legal designer é a objetividade dele. Próximo. Agora, o legal design na prática, para vocês terem uma ideia de como é que aplica o princípio, né, ao legal design, né? Você vai fazer o quê? O UX-writing documentos jurídicos. Você vai escrever para a experiência do usuário. Vamos traduzir, não vamos falar com... A gente acabou de falar para fazer uma coisa simples, né? Então, mas eu tenho que trazer a terminologia que é utilizada, porque às vezes você fala assim, como é que eu vou pesquisar sobre a experiência do usuário? Como é que eu vou escrever para o usuário? É o UX Writing, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma ideia, né? Que é a ideação, que vem do princípio do design thinking. Você vai ter uma ideação. Você vai escolher um documento, por exemplo. Agora você tem que adequar a procuração do seu escritório, uma coisa simples, tá? Então, eu identifiquei que eu quero, fiz a ideação, tá? E daí eu vou conversar com as pessoas do meu escritório. Meu, o que você acha? Você acha interessante a gente por isso? Como vai ser a melhor experiência? Daí você faz um piloto. E daí pede para a galera do escritório dar uma analisada. Pode ir para o próximo. Daí, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai fazer um mapeamento da jornada. Você faz uma pesquisa. Você não pesquisou o que você precisa ter nessa procuração para que ela se torne mais efetiva? Você tem que fazer um mapeamento da jornada. Espera aí, como é que vai funcionar esse documento? Tá? Para que ele seja, por exemplo, a procuração. Uma coisa simples para ficar mais fácil de entender. A procuração. Daí você faz um plano. Primeira experiência da procuração. Eu tenho que firmar o contrato com o cliente, tá? Depois você vai fazendo um mapeamento de tudo que você precisa para ver se a sua procuração está casada com os documentos que você tem, tá? Primeiro ponto, depois você vai estruturar a redação do documento, você vai trabalhar na redação do documento, o que você quer escrever. Depois você vai colocar os recursos visuais, tipo iconezinho, se você vai colocar barra, se você vai colocar caixinha, você vai ver o que você vai colocar. E uma coisa
que eu já disse no começo e vale a pena falar novamente, é redação clara. Por quê? Melhora a compreensão, reduz os textos e melhora as métricas. Mas, Letícia, vamos lá, eu sou advogada, fiz direito, eu sei fazer contrato. Para que eu vou fazer, vou me preocupar com métrica? Vamos lá, vamos pensar em relação à métrica. Você tem um contrato, a empresa Bolinha Azul, tá? Te mandou uma política de privacidade para que você analise e aplique o legal design nela, tá? A política de design, por exemplo, tem 500 frases, 3.000 palavras, e o tempo de leitura é 25 minutos. E você tem que enxutar isso, né? Ele quer um documento em legal design, que você vai diminuir o número de palavras, e você, por exemplo, você vai reduzir para, que era 500, para 200 palavras, hipoteticamente, a 100 frases, e agora esse documento que tinha 10 páginas tem 3. Você concorda que dá para você escrever um documento e melhorar a experiência desse usuário? Então, você pode ser contratado para fazer isso. E como é que você vai fazer? Você antecipa as informações, você coloca todas as informações antes de você ter a demanda. Então, por exemplo, contrato de procuração. O que você precisa? Poderes gerais, poderes específicos, política de privacidade, vai colocar, não vai colocar? Se tem uma cláusula de confidencialidade, você já vai colocando lá, tá? Dica de ouro: quando for fazer qualquer documento em legal design, escreva em voz ativa. Não escrever em voz passiva, né? Por quê? Porque quando você escreve em voz passiva, você tende a ser redundante, de falar sempre a mesma coisa, tá? Evite exceção. Por exemplo, o pagamento será, pagamento será todo dia quinto dia útil de cada mês. Daí, exceção, salvo se o quinto dia útil cair no final de semana, o pagamento será antecipado. Você não precisa colocar isso. Porque quando você vai colocando exceção, você vai abrindo espaço, né? Então, quando que é o pagamento? No quinto dia útil. Por lógica, a gente já sabe, se cai no fim de semana, vai para o próximo dia útil, entendeu? E tá tudo bem, tá? Evite o negativo. Por exemplo, não poderá, por exemplo, o pagamento não poderá ser feito via boleto bancário. O pagamento não poderá ser feito via boleto bancário. Somente poderá ser feito por Pix, por exemplo. Não é mais fácil falar assim, o pagamento será por meio de Pix? Então, você evita o duplo negativo, né? Não somente, você evita o duplo negativo e você dá mais assertividade para aquele documento, tá? Utilize palavras simples, você não vai colocar da hermenêutica jurídica, da jurisprudência, você vai colocar numa jurisprudência, você vai falar para o seu cliente uma decisão, você pode até colocar palavras mais difíceis, mas não tão difíceis assim, tá? E inverter a frase. Muitas vezes a gente vê em contratos que tem advogado que inverte a frase, tipo o mestre Yoda, né? Eu deixar de fazer aquelas coisas, sabe? Eu vou deixar de fazer, vou deixar eu de fazer, entendeu? Aqui, ó, a Vanessa está falando que ela tem o vício do Yoda, então a gente tem que tomar, e assim, por experiência própria, trabalhando com documentos de legal design, gente, depois que você pega o esquema, é muito mais fácil você escrever na voz ativa. Você vai perceber o tempo que você demora sendo redundante e escrevendo na voz passiva. Próximo, por favor. Aqui, ó, esse documento a gente fez no curso que eu estudei. É um habeas corpus, tá? Utilizando o legal design. Vocês viram o espaçamento, a numeração, aqui a violação dos princípios. Vocês estão vendo que o documento, quando isso chega para um juiz, tá? Aqui é a STJ. STF. Gente, Isso. E daí você tá vendo que quando o documento chega para ele, fica muito mais clean? E assim, aqui a gente trabalhou o branding, né? Depois eu vou mostrar para vocês. O branding na empresa. Então, por exemplo, as cores da empresa eram essas, que era laranja, cinza e preto. Vocês estão vendo que o documento fica muito mais clean? Você trabalhando desse jeito? Você vai receber. Você acha que a experiência do
do ministro do STF, vendo um documento desse, vai ser a mesma daquele documento que a gente tende a fazer todo cheio de negócio, enchendo de jurisprudência, entendeu? Enchendo de coisa. Então, eu acredito que a tendência é a gente utilizar mais esses documentos no legal design, né? Aqui, por exemplo, eu estou pegando aqui, a pessoa que fez, eu peguei depois que eu vi, ele não usou o logotipo correto da Pátios, tá? Mas o certo seria ele colocar o logotipo certo da Pátios lá em cima, e aqui é o briefing, lembra que todos os documentos do legal design começam com briefing? Então, você vai ver com o seu cliente, tá? O seu cliente falou que a marca dele era tradicional que passou por uma repaginação, então não adianta você querer colocar amarelo, limão, roxo no documento dele, porque ele tem um manual de marcas que aqui, ó, recursos visuais, que é o vermelho, o bege e o amarelinho, tá? O documento ele tem que ser numa linguagem concisa, clara e acessível. Público-alvo muito variado, é preciso comunicar de forma universal. Então, você percebeu que o documento é de uma forma mais tranquila? E por um design contemporâneo. Então, não adianta você querer colocar uma coisa mais antiga que você não vai chegar no objetivo da sua procuração. E recursos visuais, explorar ícones, linhas, tal, né? Pode ir. Aqui, o que não é legal design, eu acho que eu não consigo projetar, mas depois eu vou compartilhar com vocês. O que não é legal design? Você colocar um monte... Eu não consegui, Inês, de colocar aqui. Eu posso tentar, mas é que aí eu vou sair da apresentação, mas eu posso depois colocar Depois para a no gente final falar. a gente Tá. coloca que Uhum. o que não é legal design, não é botar vários destaques em amarelo, limão, rosa, meme. Gente, tem gente que coloca meme em peça, não é legal design, tá, gente? Não é. Próximo. Aí é com a Inês. Bom, aqui começo eu. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer a Letícia, que ela foi extremamente generosa em me aceitar compartilhar. Ela compartilhou comigo uma série de conhecimento, material de curso que ela fez. Então, ela foi extremamente generosa, então, o meu agradecimento especial, tá, Letícia? Quando ela falou na nossa reunião de planejamento anual, né, semestral, que ia falar sobre esse tema, eu imediatamente quis entrar porque eu sempre usei elementos gráficos nas minhas petições, desde que eu comecei a escrever, ainda que escrevendo para outros escritórios, eu já procurava buscar algum elemento, ainda que fosse fotografia de algum local, para incluir na petição. Naquela ocasião, se usava muito utilizar elementos gráficos em forma de anexo. E eu já comecei a incluir esses elementos na própria petição, porque eu achei que dava mais clareza para quando o juiz fosse ler, né? Bom, aqui eu trouxe esse slide para falar quando a tradição se encontra com a modernidade, né? A gente sabe que o direito, ele é uma área extremamente tradicional que muito avessa a esse tipo de inovações. Aqui eu trouxe, e longe de querer definir esses três campos, né, do conhecimento, eu trouxe de uma forma bastante simplista, onde a gente tem aí nesse exemplo, onde o legal design ele está entre o design, a tecnologia e o direito. É lógico que a transformação digital trouxe para a gente isso de uma forma muito mais clara. Bom, o direito regula as ações humanas buscando equilíbrio da sociedade. A tecnologia, ela resolve ou procura resolver problemas, melhorando a qualidade de diversos setores dessa sociedade. E o design busca soluções práticas e inovadoras, combinando estética e funcionalidade. Deixa eu passar aqui. Bom, como eu falei, o mundo jurídico ele tem uma certa resistência para mudanças e até a gente tem que pensar que ser avesso à mudança, né, o conhecimento avesso à mudança, ele pode ser até mesmo interpretado como uma forma bastante negativa, na medida em que a mudança é uma questão de evolução. A palavra sempre foi a melhor forma de expressar o direito, seja ela escrita, seja ela falada. E elementos visuais, eles normalmente vinham acompanhados de uma explicação, com palavras também, para que fosse melhor esclarecido. Bom, eu tenho duas situações, né, em que eu até
conversando com a Letícia, que 2 julgadores, em ocasiões diferentes, em épocas diferentes, um deles, lendo uma petição, virou para mim na época, estava na sala e falou assim: olha, eu não leio notas de rodapé. Ou uma outra julgadora, né, uma juíza que, mais recente isso, que falou que jurisprudência atrapalha a leitura da peça. Então, olha, 20 jurisprudências, olha, dá um jeito de jogar isso para o final. E realmente o que a gente está acostumado a fazer é no meio da peça colocar, olha, minha tese é essa e a jurisprudência que embarca a minha tese é justamente essa aqui. Bom, enfim, como a gente pode fazer isso melhor, quais benefícios essa mudança pode trazer e essa questão da modernidade com o direito, tá? Bom, aqui quando eu falo sobre o propósito, o tempo é uma das maiores moedas da nossa vida, né? Então, quando eu falo do propósito, não falo só o propósito do legal design, qual o seu propósito de utilizar esse tipo de recurso? Quando eu falo que o tempo é uma das maiores moedas, a gente sabe que usando esse tipo de recurso, a gente economiza o tempo do advogado, do juiz, do cliente e também de uma equipe. Ele busca, né, o legal design, ele busca dar agilidade, produtividade, acelerar processos, ter um atendimento humanizado e empático na medida em que você pensa no seu interlocutor muito mais do que na mensagem que você está passando em si, debater o que sempre foi uma barreira, que é justamente a linguagem jurídica, e melhorar a comunicação. Bom, falando com pessoas de outras áreas, eu escutei coisas do tipo como entender o que o advogado fala, o que o advogado está falando, mostra que eu faço parte da solução, eu consigo entender o que ele está falando e eu consigo mensurar o que ele está falando. E eu acho, olha que interessante, isso aqui está tudo em itálico para deixar bem claro que eu ouvi isso de pessoas não ligadas ao direito, que a linguagem específica afugenta, precisa de um tradutor, e olha só, preserva o conhecimento de especialistas, como se a gente quisesse guardar para nós, né, advogados, a possibilidade de usar a palavra do direito. A linguagem jurídica é mais tranquila para nós, né? Mas para mim, por exemplo, sempre foi muito difícil entender, por exemplo, quando se fala de economia. Então, realmente dá toda essa questão de afugentar, precisar de um tradutor, né? Bom, aqui eu coloquei atraindo os holofotes. Primeiro, por que a gente quer atrair os holofotes? Por quê e para quem, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho aqui sobre o legal design utilizado no contencioso, tá? O que você quer, na verdade, é tirar o seu processo daquele escaninho onde tem uma porção e falar para o juiz ou para o julgador, que seja para o desembargador, veja, é isso que eu quero que você preste atenção. Então, você quer atrair os holofotes, né? E aí, eu trouxe esse exemplo, o cotejo analítico, eu trouxe um exemplo que é bastante interessante. O artigo 105, inciso 3º, a linha C, fala de um dos requisitos para que um recurso seja apreciado pelas cortes superiores, que é o cotejo analítico. Na verdade, desculpe, um dos requisitos é que a sua decisão recorrida ela esteja em desacordo com decisões de outros tribunais. E aí se fala o cotejo analítico, que nada mais é do que a comparação analítica. Eu tenho aqui um exemplo retirado da internet, que é escrito direto, e esse mesmo exemplo aí já é uma peça minha. Eu coloquei de uma forma que chame atenção, exatamente para o parágrafo onde a tese recorrida está totalmente divergente do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, tá? Então, esse é um exemplo de a utilização para passar por um filtro das cortes superiores. Aqui eu tenho um exemplo, também é uma peça minha, de um recurso ordinário. Qual seria a forma mais amigável de se ler exatamente essa mesma informação? Eu rachurei aqui para evitar informações do processo em si, tá? É lógico que eu trouxe só uma página e trouxe resumidamente um quadro que levou apenas meia folha. Então, na verdade, esse quadro com quadrados da cor ocre,
ele representa 4 folhas de um recurso, tá? Aliás, sobre esse recurso ordinário, eu cheguei a fazer uma pesquisa aqui, eu cheguei a comparar, ele escrito totalmente em Word, ele tinha 76 páginas. Quando eu usei recursos visuais, eu mudei para 67. Parece que a diferença foi muito pequena, só que eu tinha 14 laudas para assuntos acessórios, justiça gratuita, honorários de sucumbência, honorários periciais, limitação do valor da causa. Eu reduzi essas 14 páginas em 4, ou seja, eu tive, não foram espremidas, elas não, né, eu não reduzi a ponto de cortar informações importantes ou espremê-las, mas elas ficaram numa disposição onde eu podia dar maior importância para o mérito do recurso mesmo, tá? Aqui exemplos de memoriais. Esses memoriais eu trouxe, ele está bem simples, mas eu trouxe esse memorial que eu usei em 2014. Ou seja, lá em 2014, quando eu ainda não tinha essa denominação, ou quando ainda não se falava, pelo menos tanto aqui para nós em legal design, eu já entendia que você precisava apresentar para o julgador, e aqui eu estou falando de memoriais para uma sustentação oral. Eu não estou falando dos memoriais que são as alegações finais, tá? Que também chamadas desse nome. Então, antes de uma sustentação oral, eu sempre apresentei memoriais dessa forma. Por que eu falo que é mais amigável? O recurso, ele já tem várias e várias laudas escritas. Então, quando você vai apresentar um resumo, você pode perder uma parte importante por estar resumindo, ou você pode estar trazendo mais o mesmo, porque para que você vai trazer mais questões escritas se você pode fazer com que essas informações sejam melhor visualizadas dessa forma? Aqui eu coloquei uma coisa importante, né? Quando legal design, usando legal design em ocasiões onde é possível deliberar. Vocês viram que meus exemplos foram recurso, memoriais, são peças onde você já sabe praticamente, né, tem mais ou menos uma ideia de quem é o seu interlocutor. Por quê? Quando você corre o risco de uma petição inicial, por exemplo, muito elaborada com muitos recursos gráficos, desagradar o julgador. Uma petição inicial você não sabe se vai cair num julgador que tem uma posição um pouco mais conservadora, e entenda que esse tipo de informação pode prejudicar a leitura. Já uma contestação é mais fácil, você sabe, né? Você vai contestar, você sabe quem vai ler. O recurso, por mais que você ainda assim não saiba em qual turma vai cair, os memoriais você sabe quando você vai entregar, se isso pode agradar ou não. É uma forma de minimizar, né? Já quando você está falando do consultivo, você sabe quem é o seu interlocutor. Então, assim como a Letícia já deixou exemplos bastante legais, né, de como essas informações podem ser passadas para clientes, você vai ter contratos mais claros, transparentes e sem as letras miúdas, as procurações serão mais enxutas, os relatórios serão inteligíveis e agradáveis. Eu dei um exemplo aqui de um relatório onde você pode agregar gráficos, políticas de privacidade que são feitas para serem lidas e sem aquela assinatura cega, termos de consentimento que sejam compreensíveis e que ajudam, inclusive, na tomada de decisões. Limitações a serem consideradas. Nem toda informação é suscetível de ser reproduzida em imagens. O uso de elemento gráfico para conceito complexo pode causar justamente o efeito rebote, confundindo mais do que esclarecendo. Então, são limitações a serem consideradas. Eu não falo que esse é uma limitação do legal design, mas você tem que considerar esses pontos. Criar soluções visuais toma tempo e recursos. Então, tempo para o entendimento e aperfeiçoamento, a contratação de um profissional especializado, e o advogado não é um profissional essencialmente voltado para a estética. Por que eu trouxe esses elementos aqui? Na realidade, eu falei lá atrás que o tempo é uma moeda muito importante para a nossa vida, né? Então, como assim eu vou gastar mais tempo? Não era para reduzir o meu tempo? Você tem que entender que, na verdade, o uso desse tempo vai te trazer maiores benefícios a médio ou longo prazo. A contratação do profissional especializado pode ser, na verdade, uma pessoa que tenha um senso de estética, né, mais apurado para considerar aí se aquela peça ela está equilibrada ou não.
Mas, enfim, o que é preciso ter em mente? O objetivo é melhorar a comunicação, e o objetivo é diferente de estratégia. Essa estratégia deve refletir os objetivos do escritório ou do profissional. Como a Letícia estava falando, você precisa entender o cliente para colocar essas informações de uma forma que traduza o que esse cliente efetivamente quer. Da mesma forma, ela deve refletir também os objetivos do escritório. É impossível você começar a se utilizar de uma série de elementos gráficos se isso não te representa. Tá? O uso de modelos ele pode traduzir material de pouca profundidade. Então, quando for criada uma peça em legal design, você tem que entender exatamente que tipo de recurso você está usando, para que você está usando e se aquilo te representa. Uma pessoa, um profissional que seja mais tradicional, ele pode não refletir a realidade dele, não se sentir confortável, e no momento de debater uma peça, um contrato dessa forma, ele não vai sentir tranquilidade em passar, ele não vai ter tranquilidade em passar a informação que está escrita lá. Eu entendo também que não é igual para todos, o que pode ser uma boa solução para mim, pode não ser para a Letícia ou para qualquer um de vocês. Então, a meu ver, um software que amarre demais uma petição ou uma peça, ele pode acabar não refletindo a sua realidade também, tá bom? E não fazer por imposição, por moda. Na verdade, você tem que se utilizar desses recursos porque você tem a necessidade de explicar melhor, e não porque é uma imposição, não é um PJE que você é obrigado a utilizar, né, um ESAGE que você é obrigado a entender como funciona e passar a utilizar. O legal design ele tem que ser entendido como uma ferramenta e para ajudar a sociedade como um todo. Vou pegar assim o gancho do que a Letícia falou sobre branding. É interessante, conversando também com um profissional da área de publicidade, ele falou que a partir do momento em que você cria uma identidade visual, você se apropria de um espaço visual. Olha que interessante. Então, quando ela fala do abóbora, né, do cor de laranja, do cor de abóbora, ou fala do roxo, essas cores foram apropriadas. É difícil o advogado se apropriar de uma forma escrita especificamente, mas é possível que ele traduza com imagens ou com cores a sua própria característica, a característica do seu escritório, e ele já vai ser identificado. Ainda sobre, só para algumas considerações finais, eu tenho que deixar claro que eu sempre fui muito interessada na linguagem jurídica, e para mim, na minha época de estudo, que não é tão antiga, é mais recente, mas eu tive uma matéria chamada Linguagem Jurídica, e na ocasião a gente aprendia brocardos jurídicos e expressões latinas, que eu continuo achando elas muito interessantes, que elas têm o local para serem utilizadas, mas nada impede de você conciliar uma coisa e outra. Eu acho que agora eu passo para a Letícia de novo. Então, concluindo, né, o futuro do legal design. Acho que a maior preocupação para nós, operadores do direito, se isso virar tendência, eu agora vou ter que colocar todos os meus documentos nesse legal design? Não. Acho que a legal design chegou para ser uma ferramenta a mais. Você só vai adequar os seus contratos no legal design se você tiver essa demanda. Se você tiver um cliente que necessite desse tipo de documento. Mas eu vou falar assim por experiência própria. Gente, é muito mais fácil. Assim, mas a gente percebe, quando você vai elaborar um documento, você percebe que você tem vícios, né? Vícios na escrita, vícios de determinadas coisas que para a gente parece ser óbvio, né? Mas a gente esquece que quando a gente está lidando com o cliente, a gente está lidando com outras pessoas, o óbvio precisa ser dito. Então, quando você for pensar em legal design, você tem que pensar no óbvio, na clareza, na sintetização e objetividade. Eu acho que um dos pontapés, um kick-off do legal design hoje seria, do pontapé inicial, seria
tentar ser mais objetivo. Antes de colocar os iconezinhos, tentar escrever com mais clareza, evitar voz passiva. O ícone, acho que a Vanessa perguntou, o ícone, você pode colocar o ícone do Canva, você pode colocar o ícone, mas você tem que colocar numa linguagem de uma maneira que seja inteligível para quem vai consumir o seu produto, a pessoa que vai ter experiência com o seu produto, né? Eu não sei se vocês souberam, eu estava procurando aqui, eu não achei. A Caixa Econômica Federal contratou essa empresa que eu fiz, que ministrou o curso que eu fiz, para adequar todos os contratos deles de empréstimo, né? De mútuos, né? E o contrato, se eu achar, depois eu compartilho com vocês no WhatsApp. E os contratos da Caixa Econômica Federal, porque é um público mais vulnerável, ficou muito mais objetivo. Com isso, as pessoas entendem aquilo que elas estão contratando. Então, eu acho que é um ponto positivo o legal design, né? Eu acho que está no futuro, está chegando, eu acho que chegou para ficar, mas eu acho que também não é o fim da carreira daquele advogado que utiliza de outras ferramentas. Eu acho que dá para trabalhar das duas maneiras. O que é o legal design? É a experiência do usuário. Se o seu usuário se adapta com uma linguagem como você está fazendo nos últimos anos, beleza, segue o baile. Se ele tem uma demanda para que seja um documento mais trabalhadinho, mais estilosinho, com menos páginas, você se adequa. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, essa é a conclusão. Né? Tícia, Muito obrigada. eu vou parar de compartilhar só para pegar aquela imagem, tá bom? Você viu que eu te mandei no WhatsApp? Vi sim. Um momentinho só. É que eu tinha colocado na apresentação, mas daí ela não foi. O que não é não é legal design, tá? Foi uma peça inteirinha que a Vanessa que compartilhou comigo. Eu fiquei passada. Compartilhar aqui de novo, peraí. Vocês estão vendo? Não. Não? Assim. Sim? Tá. Então, Ai, pera um gente, pouquinho, desculpa, gente, peraí. Ai, desculpa. Peraí, deixa eu pegar de novo. Que ele eu estava no tirei os dados. WhatsApp. Não, estava aparecendo. Tava, peraí que... eu tenho que baixar, só um pouquinho. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês, dá um trabalho, dá muito trabalho para fazer. Ainda mais nessa ferramenta do curso que eu fiz, dava muito trabalho, mas vinha muita peça pronta. Tá aqui. Mas no Canva dá para fazer tranquilamente. No Canva você consegue fazer tranquilamente o Canvalinha. O Canva é fantástico. Dá pra ver, né? Dá para ver? Então, um agravo. Vocês acreditam que alguém apresentou um agravo desta maneira? Atenção, abrindo com todos esses destaques. Isso não é. A peça inteira tá com meme. Tipo, isso é uma vergonha. Então, gente, isso não é legal design. Eu só queria mostrar isso para vocês. Eu Né? queria vou aproveitar a oportunidade também para mostrar para vocês uma peça que foi feita em Legal Design. Ela, eu parei de compartilhar, né? Sim. Sim. Tá. Então, ela foi feita em Legal Design, só que ela causou bastante polêmica porque ela usa muitos elementos. E nesse caso é o da Mil, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Nesse caso, eu acompanhei, fui ver o processo todo para dar uma olhada exatamente sobre como foi o resto do processo, se os advogados ainda mantiveram a comunicação com o juiz dessa forma, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí vale a pena falar que se você não tem o branding da marca do seu cliente, Tá aqui, ó. não trabalhe com mais que 3 cores, gente, senão a peça vira um arco-íris. Então, esse aqui, olha, tem até o número do processo, aí eu baixei o processo todo para ver, tá? E eu vou passar de uma forma um pouco rápida, então, deixa eu só diminuir um pouquinho. Vocês estão vendo, né? Estão compartilhando com vocês, né? Sim, Tá. sim. Então, assim, é uma contestação, ela fala sobre o fornecimento de medicamentos fora da prescrição, que é o off-label, tá? Então, por que ela causou bastante polêmica? Porque, apesar de ter sido utilizado bastante elemento, olha que interessantíssimo aqui uma linha do tempo, que fica bem legal.
outras pessoas ligadas ao design começaram a criticar da seguinte forma: mas esse azul é bom, mas será que esse espaço tá bom? Então, assim, é lógico que quando você inova, você acaba se tornando o telhado de vidro para ser atirado todo quanto é crítica, né? Mas ela é bem colocada, só que ela realmente, ela impacta por esse fundo azul, tá bom? Aí fui ver no processo como eram as próximas manifestações e eles praticamente copiavam faziam exatamente um recorte da petição para falar em réplica, para falar em recurso. Então, assim, dá para ver que eles têm uma intenção de utilizar, mas provavelmente a peça foi criada por um profissional e depois o escritório, nas próximas movimentações, acabou não utilizando mais esse tipo de recurso muito específico, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para Sabe o que vocês. parece, Inês? Que eles Hum. criaram tipo um modelinho, né? E foi Uhum. colocando as peças para utilizar dessa maneira, né? Isso, e aí o que eu vi foi exatamente na réplica, foi isso que o advogado da parte autora fala, que teve um modelo que não contesta especificamente os pedidos, né, que na verdade isso é um dos requisitos da contestação, é que a impugnação seja específica, né, e ele alega isso, mas enfim, no final das contas a ação foi julgada procedente, mas o juiz não tece um comentário sobre isso, tá, para falar que ele poderia falar, olha, em que pese a inovação, enfim, ele simplesmente passou direto pelo Mas fato de assim, ter uma petição nesse sentido. a experiência para a gente é uma experiência mais prazerosa, você consegue entender, né, as coisas, eu Uhum. acho que fica mais fácil. Mas a gente não pode esquecer das pessoas com deficiência visual. Sim, E pensei nisso também. se o PDF vai ter uma leitura de tela, inclusive minha grande preocupação quando eu fui estudar legal design é, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, será que vai ter os recursos de acessibilidade para ler os ícones? Como é que a gente pode fazer uma maneira que esses ícones sejam inteligíveis? Então, essa é uma crítica minha em relação a isso, por quê? Porque ele não vai fazer a descrição de tela do ícone. Então, a hora que a gente coloca assim, advogado mais procuração, poderes gerais. Será que uma pessoa com deficiência, esse contrato vai se tornar um contrato elegível para todo mundo? Entendeu? Ele vai excluir uma parte da população, então acho que tem que analisar os elementos de legal design para melhorar a experiência do usuário, né? Porque a gente fala assim, mas você tem, qual é o seu usuário? O público em geral. Ok, o público em geral, você não pode esquecer que existem pessoas com deficiência visual, né? Muito bom, excelente. Tem várias mãozinhas levantadas aqui. Parabéns aí, Inês e Letícia. Só não sei a ordem aqui, quem fala primeiro. Acho que está a Vanessa, Daniela e Jorge. Acho que está nessa ordem. Vanessa, você quer falar? Sim, eu queria perguntar uma coisinha para as meninas. É que eu perdi o começo da reunião, mas eu gostaria de indagar se esses ícones a gente consegue fazer atalho no documento. A gente consegue, por exemplo, colocar um ícone da justiça gratuita, por exemplo, e aí no documento vai o ícone da justiça gratuita e vai direto no texto da justiça gratuita. É isso que eu queria dizer, uma linkagem entre o ícone e o texto. Tem condições de fazer isso? Vou dar uma Tem, né? palavrinha. Pode falar, Letícia, depois Não, eu pode falar, continuo. Inês. Não, eu falei mais que mulher pode falar. Não, o que eu ia falar é que é possível por índices clicáveis, tá? Em toda petição. Mas um ponto de muita importância é que esse tipo de índice, isso eu conversei muito com um publicitário a respeito para entender bem se era interessante usar esse tipo de ícone clicável, de índice clicável. Ele falou que você corre o risco de pular partes muito importantes. Então, ainda que você coloque todas, e aí eu espero a Letícia do posicionamento dela a respeito, mas assim, você corre o risco dele correr para algum ponto e pular algo que você tem muita necessidade que ele veja. Então, tem que tomar muito cuidado com o índice clicável que poderia ser feito na questão do ícone. Desculpa, Letícia, eu falei Não, na frente só para falar esse uma coisa ponto. que você pode fazer, a partir do momento que você coloca um link, e se seu link corrompe? Seu link corrompe, e daí você é uma parte importante da peça que você precisa,
E aí, vai aparecer, ele vai até clicar, ele vai ter até boa vontade. E assim, quando o negócio é importante, é melhor você colocar. Você coloca de forma sintetizada, mas coloca, né? É melhor você colocar de uma maneira assim, por exemplo, política de proteção de dados pessoais, né? Que inclusive foi uma grande discussão no curso que eu fiz, se precisava colocar política de privacidade na procuração. E não há uma decisão unânime sobre isso, porque tem pessoas que entendem que tem que ter a política, né, de privacidade, de acordo com a LGPD, e tem pessoas que, na procuração, né, e tem pessoas que entendem, a partir do momento que você passa a procuração para o advogado, você já está dando esse poder para ele ter acesso aos seus dados pessoais. Então, por exemplo, se você quiser colocar essa cláusula, coloca assim, política, os dados estão protegidos, tal, de acordo com a LGPD, tal, tal. Coloca de forma simples, mas coloca no documento. Eu faria assim. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você fazer um documento. Eu acho assim que fica muito mais fácil de você entender. É claro que esses recursos vêm a agregar, né? Mas eu acho que é muito mais fácil você colocar de forma sintetizada no documento 2, 3 folhas do que você colocar muita coisa que às vezes a pessoa mais antiga não está acostumada com a tecnologia, ela não vai ler isso. Igual falaram para a Inês da nota de rodapé, entendeu? Obrigada, viu? Obrigada. Acho que a Daniela é a próxima, não é isso? Ah, se não for, já vou falar. É isso aí. Manda brasa. Meninas, parabéns. Eu sou suspeita para falar, também é um tema que me interessa bastante. Eu estudo, pratico, aplico, dou aula, e queria até dividir com vocês algumas coisas sobre isso. Primeiro, que é interessante a gente pensar que o legal design ele está muito além do que o documento, do que a gente confeccionar uma peça, embora ele tenha esse viés, mas o legal design a gente pode pensar ele a partir do próprio usuário. Se a gente entender que o nosso usuário, por exemplo, no sentido de processo, é o juiz, então a gente vai desenvolver essa peça com foco nesse usuário. E é interessante porque às vezes a gente acha que nós não fazemos no nosso dia a dia legal design, sendo que a gente pode às vezes não ter uma atuação tão expressiva e massiva para fazer uma peça processual, mas a gente pratica legal design com muitas outras coisas. E isso foi algo que eu me surpreendi quando eu me dei conta que aquele tal negócio você faz há tanto tempo e você não percebe que isso já está na tua rotina. A exemplo disso, por exemplo, eu sempre pensei em desenvolver relatórios que fossem confortáveis para as pessoas que estariam recebendo isso, tanto numa dinâmica de cor, porque tem cores que são cansativas e maçantes, até porque eu não sei quem está vendo, se a pessoa que vai receber isso tem algum grau de daltonismo ou esse tipo de coisa. E também, quando a gente desenvolve uma ferramenta, um software, um RP jurídico, o que for, a gente também pensa no usuário, na forma como a pessoa vai estar percorrendo aqueles caminhos. Mas o melhor exemplo que eu já tive de legal design, que foi um que mexeu comigo, é de uma juíza da Vara da Infância e da Juventude, se não me engano, da Zona Leste, e ela veio participar com a gente lá no Laboratório de Inovação de uma aula. E ela adaptou a vara ali para receber as crianças. As crianças são usuários dela. Então, em vez da criança prestar o depoimento, são crianças que geralmente são abusadas ou passaram por algum tipo de violência, ela transformou aquele ambiente difícil, duro, às vezes até hostil para uma criança, que é um judiciário, não, um tribunal, o que for, e ela transformou aquilo num lugar para brincadeira. Então, as crianças vão prestar depoimento lá, seja na condição que for, as crianças prestam esse depoimento brincando, aproveitando esse momento. Então, essa também é uma forma de legal design. Então, eu divido isso com vocês, porque às vezes a gente pensar só no legal design como um documento, a gente acaba se esquecendo que a raiz dele, aliás, a natureza dele é o usuário. E quando a gente pensa e até se pergunta quem é o meu usuário,
a gente percebe que a gente pode aplicar o legal design em muitas formas, seja colocando uma planta no escritório, uma cadeira confortável para o cliente que vai chegar, ou até fazendo uma apresentação com as cores do cliente, como vocês colocaram aqui. Então, ele vai muito além da peça, vai muito além desses requisitos que a gente sabe que são bem formais e parte do princípio de quem é o nosso usuário que vai receber a nossa ação, seja da forma que for. E só para fechar, esse é um outro ponto que eu quero comentar com vocês, dividir. Lá no Laboratório de Inovação da São Bernardo, a gente apresentou um projeto de legal design para o TRF3, e agora o TJ nos chamou, e é um projeto com foco na notificação das testemunhas. E quando os juízes, desembargadores viram isso, ficaram impressionados, porque a gente até fez inicialmente com a ideia lá no momento do Covid, onde estava tudo fechado, as pessoas precisavam acessar, fazer as audiências todas virtuais. Para a gente, isso às vezes é um pouco mais fácil, mas para partes nos processos isso é difícil, né? A pessoa tinha que saber qual que é o link, como que ela vai se logar, tem que ir no fórum, tem que ficar em casa. Então, a gente fez um material focado para a pessoa ser orientada, as testemunhas, prepostos, serem orientados a partir dessa comunicação. Então, a gente ganhou esse projeto, está em discussão, foi para o CNJ, e é algo que a gente desenvolveu dentro da faculdade, e lá a gente pode dizer que essa nova geração de advogados já vão sair de lá com uma boa base do que é o legal design. Desculpa tumultuar. Imagina, Daniela, foi muito legal o que você falou e faz muito sentido. E quando a gente estava definindo que pontos a gente ia falar, a gente viu que tem tanta coisa e que era impossível definir, que uma apresentação tinha que condensar muita coisa. Eu fiquei super interessada em falar sobre o uso da inteligência artificial no legal design. E assim, esse é um outro mundo para a gente entrar e a gente não tem nem como começar agora. Outra coisa que a gente queria falar também é sobre a visualização de dados, ferramentas que podem visualizar dados e transformá-los em imagens para serem utilizadas, né, nas nossas comunicações. Quando você fala a respeito de informar na época da pandemia, hoje eu me deparo com situações onde as partes elas não sabem onde clicar no telefone para entrar numa audiência. Então, é muito comum, vocês sabem que eu faço também trabalhista, né? E é muito comum você encontrar um trabalhador que ele não está, um empregado que não está, ele não entende muito bem como funciona a tecnologia. Então, é lógico que a gente tem toda uma explicação, a gente faz uma reunião anterior, explica como deve entrar, mas agora, quando entram na sala de audiência, algumas varas já colocam a imagem, clicar, então assim, o desenho, clicar aqui para autorizar o áudio, então isso é muito importante. É lógico que a gente também tem que tomar um cuidado com o interlocutor, quando você fala que a gente vai falar com o juiz lá do outro lado, para não desmerecer o conhecimento dele, porque ele pode interpretar assim, está desenhando para eu entender, né? Então, assim, nossa, ou que a gente mesmo fala assim, nossa, precisa desenhar para ele entender, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação e saber que utilizar o recurso adequado para o interlocutor. Isso é ponto pacífico, é uma linguagem empática, né? Então, isso que você falou faz todo sentido e realmente é muita coisa para falar, né, Letícia? Senão a gente não ia terminar mesmo. Nossa, a parte do que eu estava falando dos princípios, da utilização de cor, da utilização de ferramentas, só essa parte foram 2 aulas que eu tive, e a gente teve que minimizar ao máximo, né? A gente tinha combinado 15 minutos cada uma, né, Inês? A gente passou um pouquinho, né? E a gente passou um pouquinho. E é muita coisa, e assim, quando a gente fala de tecnologia, as tecnologias que estão surgindo, a gente começava, eu e a Inês, a Inês começava a pesquisar, não, mas achei isso, eu falei, não, mas eu achei aquilo. O negócio é muito dinâmico, o negócio é muito rico. Você fica assim, você fica perdido com tanta coisa que você quer compartilhar, né? Porque você acaba aprendendo, você quer compartilhar com as outras pessoas. Né? Excelente. Jorge está na fila?
Vamos lá, Jorge. Sim, estou na fila, sim. Então, quando eu estava ouvindo a Inês, a Letícia, aliás, foi uma apresentação bastante interessante, né? Eu me lembrei lá do começo dos anos 2000, eu fui incumbido de despachar com um desembargador no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? Aí era um caso bastante complexo, tinha vários agentes e havia uma inter-relação, né, entre eles, havia questões de causa e efeito, né? Aí o que que eu fiz? Eu estudei o processo, aí eu fiz um fluxograma, né? Eu coloquei no papel o fluxograma para que eu pudesse entender melhor aquela situação, que era uma situação bastante complexa, né? Que a situação que chegou no tribunal e eu fui incumbido de ir até o desembargador, que era o relator daquele recurso, né, daquela apelação. Pois bem, aí eu entrei, me preparei, fui com o meu papel, aí entrei na sala dos desembargadores, aquelas salas enormes, aquela mesa, aquele desembargador, né? Sentei diante do desembargador e coloquei meu papel, né, embaixo, e fui explicando, fui mostrando, não sei o quê. E eu me surpreendi, né, que ao final do que eu tinha, de toda a minha exposição, ele chegou, virou para mim e falou assim: esse papel aqui, pode deixar comigo? Aí ele pegou o papel, que era o fluxograma, e fez o julgamento, e foi favorável à empresa, né? Então, essa questão aí a quem você tem que ter, além de você entender você melhor, né? Para que você pudesse explicar, eu fiz aquele organograma, né? E realmente foi uma surpresa para mim. Agora, uma coisa que eu sempre tive a preocupação, e até hoje eu tenho, tudo que eu escrevo, tudo, pode ser um parágrafo, pode ser uma mensagem de WhatsApp que eu vou passar para uma pessoa. Eu escrevo, releio, aí eu chego para a pessoa que está do meu lado e falo assim: olha, lê para mim, vê o que você acha. O que que você entendeu daquilo que eu estou escrevendo? Entendeu? Então, ou seja, a gente, quando escreve, quando a gente, né, seja, mesmo na linguagem comum, né, você pergunta para alguém, porque às vezes a gente se surpreende, que a pessoa vai dizer: olha, isso aqui, olha, eu não estou entendendo, o que que é isso? Aí tá bom, eu pego o meu escrito de volta, vou lá, reescrevo, de forma a eliminar aquela dúvida que a pessoa, por quê? E a pessoa que está do meu lado, se é um colega de trabalho, se é a minha esposa, seja quem for, teve dúvida naquele ponto, tá? É porque, né, vai chegar no destinatário, que é o juiz, né, o destinatário, que é até aquele que vai receber uma mensagem simples de WhatsApp, né? É aquela impressão que aquela pessoa teve e eu vou e tento aperfeiçoar aquilo que eu estou escrevendo. É isso. E é muito, muito interessante, sim, essa questão da apresentação visual, né? E inclui tudo, né? Sim, é você escrever de uma maneira sujeito, verbo, predicado, na ordem direta, né? Não ficar tentando, sabe, tentar escrever de uma maneira rebuscada, escrever de uma maneira simples, parágrafos curtos, parágrafos equilibrados, né? Não faz um parágrafo enorme, outro, vai equilibrando os parágrafos. Isso até facilita na leitura, espaçar, evitar aqueles grifos, evitar ficar assim
se a petição pode ser colorida, evitar de ficar muito colorido, muito carregado, muito, sabe? Eu tive uma professora de português que ela dizia assim, quando você grifa e sublinha, parece que você está gritando para a pessoa. E a intenção não é essa, a intenção é você expor, é você desenvolver aquilo que você quer transmitir para o julgador, para quem vai ler, né? Então, é evitar... quando a Inês mostrou aqui a tensão dos desembargadores, meu Deus, que coisa horrorosa aquilo, né? Que o desembargador vai pensar numa coisa daquela, entendeu? Está gritando comigo, né? É muito Ali estava. interessante, Jorge. Porque, na verdade, assim, quando você grifa muito, quando você chama atenção para tudo, você não chama atenção para nada. Se tá tudo em negrito, se tá tudo em highlights, se tá tudo, então você não tá chamando atenção. Esse é um ponto que eu acho muito importante, que menos é mais, como a Letícia falou, e falando exatamente no sentido que você falou, nós somos comunicadores, né? Então, a gente tem que entender de que forma nós pretendemos nos comunicar. Então, o profissional do direito, de fato, aquilo que eu falei lá atrás, a palavra é nosso instrumento, escrita ou falada, né? O uso de elementos gráficos vem para facilitar, mas a gente tem que saber como utilizar essas palavras. E realmente, letra maiúscula é gritar, né? Não tem Exatamente, como. é Então, o caixa alta, né? E é, assim, a gente tem que ter, assim, digamos, a humildade, né? A gente não está escrevendo, não é para a gente, digamos assim, se mostrar, sabe? Mostrar, às vezes, uma erudição que a gente, às vezes, não tem, né? E é ser simples, direto e mostrar para o juiz aquilo que... Porque também o juiz vai ficar cansado, né, daquele negócio. Uma coisa que eu costumo fazer, quando eu cito jurisprudência, um parágrafo antes, eu digo assim, olha, eu faço um resuminho daquilo, tá? Daquela decisão, digo, ó, aquela decisão, ela foi um caso parecido, era uma situação assim, assado, muito parecida com o caso que está sendo julgado, tá? E é uma decisão recente do tribunal tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu coloco uma notinha de rodapé e coloco a decisão embaixo, entendeu? Eu não jogo, né? A coisa mais... É uma coisa curiosa. Eu já peguei algumas petições que eu precisava fazer, na inicial precisava contestar. Eu lia aquelas jurisprudências, né? Aquelas decisões que o advogado da parte contrária colocava, e às vezes eu pegava pontos que eram desfavoráveis. Já fica. Entendeu? Porque o cara não tinha preocupação nenhuma, ele jogava, sabe, 5, 6, 7 jurisprudência, aquela coisa maçuda, horrível, que ninguém lê. Mas eu lia, mas era para... Ficava com tanta raiva daquilo, era para pegar o cara mesmo. E fazia mesmo. Olha, inclusive a jurisprudência mencionada, né, acostada aos autos pelo autor da ação, pelo réu, é contrária, porque aqui, olha, entendeu? E é isso, gente. Obrigado aí. Então, de obrigada, parabéns Jorge. às duas. Obrigado, Jorge. Sandra, você gostaria de falar? Boa noite. Bom, parabéns pela apresentação, muito interessante. E eu queria fazer a pergunta, na verdade, para o Paulo e a doutora Viviane, se há possibilidade da OAB Jabaquara fazer um curso de law design aí, de legal design. Porque Aham. Eles assim, fizeram, não fizeram? que nem já fizeram? Eles fizeram faz uns 15 dias, em abril. Pela ESA, Letícia? É, É. Na ESA. Ah, tá, pela ESA. Ah, mas tá. na OAB, na OAB Jabaquara. E ele é Poxa, contínuo que esse mal. curso?
Peraí, é porque eu fui procurar o OAB e apareceu ele, o OAB Legal Design. Eu também já vi, porque assim, o interessante é a gente saber mexer, né? Porque é muito bonito, então, mas, por exemplo, a Letícia mencionou o Canvas, né? Mas assim, quando eu abro, eu juro, eu sou tão ignorante em digitalização, em coisa assim, que eu me confundo, eu falo, bom, e daí? O que que eu faço? Onde vai? Puxa, não puxa, entendeu? Então, não sei como é uma coisa inovadora e que realmente os advogados, os escritórios estão aderindo, talvez fosse interessante o curso, mas se a ESA já fez há 15 dias. Não, foi uma palestra, Legal Design e Redação de Peças Processuais Realmente Eficazes, do professor Eu Mestre. abri agora no ESA, tem um curso do ESA, mas eu não vi os dias que Ah, tá, serão. não, foi um curso de um dia, foi 26 de abril agora. Ah, tá. Mas parece que vai ter um, talvez, de 2 ou 3 dias. Não, Porque para você fazer por esse curso que eu interesse. fiz, foram 8 dias, não 8, É. foram 8 dias. Esse curso, eu fiz um curso no Mackenzie agora, né? Eu terminei. Tem a ISPM também tem, só que é um curso não é barato, entendeu? Eu ganhei uma bolsa. Ah, tá. Mas assim, talvez umas linhas gerais, porque, por exemplo, eu gostaria muito. Eu uso às vezes assim seta para chamar atenção, alguma coisa assim, mas mais delicado. Seria interessante saber utilizar essas ferramentas, né? Muito Oi, interessante. Inês. Você já está com Oi, ideia, Inês, de a gente abrir um curso? lógico. Já tá me Eu coçando e a aqui para Inês, falar. eu e a Inês somos assim, não, porque a gente jurou que não ia entrar em mais nada, né? Não, Uhum. porque a gente não vai entrar em mais nada. Então, agora, né? Mas a hora que a Letícia falou legal design, eu falei, tô dentro. Na hora que deram a ideia, alguém quer falar de legal design? Eu falei, eu. É. Sandra, Resistiu. só para falar assim, nesse ponto, para começar, você falou que usa setas, né? É interessante utilizar as próprias formas do Word, né? Que ele tem a possibilidade de inserir fórmulas não, formas, Mas inserir imagens, ele já é um bom recurso. Aquele primeiro momento que eu falo sobre o cotejo analítico, eu usei um recurso do Word. Então, o Word não é a melhor ferramenta para esse tipo de coisa, mas resolve, para nós advogados, resolve num primeiro momento, né? É lógico, usando todas essas informações que a gente falou agora, o menos pode significar mais, poucas cores, mas assim, já é um início. E fora isso, assim, tem algumas ferramentas que praticamente vão facilitar na hora de jogar as informações, né? A gente não precisa, neste momento, falando para você, falar sobre ferramentas de visualização de dados que se tornam um relatório, porque não é sim, exatamente isso que você vai utilizar. Eu entendi que é mais para o contencioso. Então, tem sim, sim. ferramentas que conseguem te ajudar nesse sentido, tá? Era um outro assunto que a gente teve que deixar de lado. A Letícia queria falar sobre isso, eu também queria, mas a gente não tem meios, Não dá, porque é muita coisa, é tem, muita coisa. olha, eu vou falar algumas ferramentas, né? O, Mas o só um negócio, Excel, né? Se de repente vocês pudessem fazer um cursinho para dar noções, já é. Não sei, eu não sei se isso é possível ou se eu estou minimizando a complexidade do assunto, Não, não, entendeu? noções possível sim, é. A gente só lógico que precisa sim. ver. A gente tem que fazer, teria que fazer um plano de curso, ver, aprovar na nossa comissão, né, com o nosso presidente, nossa vice, né, e submeter, acho que para a OAB, né, para poder fazer. Dá até para fazer oficial agora da ESA, né? Dá até para fazer pela ESA, assim, entre Tá. aspas, cobrar pelo curso. E o bom é que, na verdade, acho que os professores acabam sendo remunerados, mas esse ano está com uma promoção, você consegue converter a sua anuidade Legal. até 100% dela em cursos, né? Putz, que legal. Aí eu Exato. vi, por isso que estava escrito sua anuidade convertida em cursos. Eu olhei aquilo e falei, mas o que é isso? É da ESA, justamente é para incentivar as pessoas a fazerem os cursos da ESA. Então, eles acabam fazendo algum tipo de remuneração aos professores,
mas os alunos advogados, né, teoricamente, podem ir abatendo do valor Ai, até o total da sua a sua anualidade, né? que interessante, Paulo, isso. Pois Eu é. abraço Dá esse para projeto pensar, hein, Inês? tranquilo. Abraço Não, sim, porque é uma matéria que a gente gosta. Segundo semestre, segundo Uhum. semestre. Esse semestre eu não posso fazer mais nada. Na Eu tô- Pode sim, verdade, a gente dá um não, jeito. não, Não, esse perfeito. semestre não dá. Quando vocês quiserem, né, daí a gente faz a ponte aí com o pessoal da É ESA, legal. que Eu a quero. coordenadora é a Navastag, né? A gente bota vocês em contato, tal, vê quais são os requisitos para vocês montarem. Acho que seria super legal. Pode não ser algo muito extenso, mas de repente pode ser algo de 8 horas, coisa assim, né? Tô dentro. Né? Eu Daí, de também. repente, funciona bem, dá já para dar uma boa noção. Seria super legal, sim. Muito Ô, bom. Daniel, se você quiser entrar com a gente também, que você tem conhecimento, Ah, conta comigo. Eu também não tenho né? tempo, mas eu vou. Você também não vai A vir, gente não. é da mesma Ah, turma. A gente é da mesma eu não turma. consigo Quem mais que negar. Se trabalha me com chama, eu isso? vou. O João Ah, Vitor, você trabalha? O doutor João Vitor? Ele trabalha com isso também? Ah, então, junto e Sim, faz, sim. né? Inclusive, parabéns pela apresentação, adorei. Muitas das informações que vocês trouxeram eu já tinha adotado no decorrer aí das minhas peças, inclusive detalhes, né, que geralmente a gente escreve nas peças, como por exemplo no caps lock, e não é a forma adequada de colocar, né, um título num tamanho diferente. Para isso tem o Versalete, que é um recurso que tem tanto no Word quanto no Google Docs, que poucas pessoas sabem, né? Principalmente porque é a mesma coisa, não consigo notar diferença, porque elas usam geralmente uma fonte que realmente não tem diferença. Mas isso Então, sabe o que que acontece traz com o uma harmonia para a Versalete? peça. Sabe o que acontece? O leitor de tela às vezes não lê o Versalete para pessoa com deficiência Exato, visual. também. Tem um Por isso que lado eu bom e parei. um lado Eu acho que lindo o atrapalha. Versalete, É, mas eu parei de usar por causa disso. sim, verdade, verdade. Mas são elementos que fazem total diferença, né, numa harmonização de uma peça. Daí a Muito gente tem que ver quem que interessante. é o nosso usuário final, né? Exato, exato. Falando grego, assim, em alguns momentos. Não, mas eu já progredi um pouco, eu já uso a setinha do Word. A Inês falou que já é alguma coisa, né? Não, já é. Pô, maravilha. Bom, Queria também parabenizar, né, a Inês e a Letícia aí pela apresentação. Foi super legal. Acho que é um tema, né? Eu tenho dois comentários a fazer, né, sobre isso. Eu acho que justamente se pensou muito em informatizar o judiciário, né? Mas se você for ver, os sistemas, o PJE, ou o ESAGE, né? Na verdade, eles são um sistema onde você carrega um PDF lá, né? E você tem muito pouco aproveitamento, né, de uma ferramenta de informática para administrar a informação, para realmente gerir a informação, né? Porque você vê uma coisa absurda, né? Você tem que fazer na peça, você ainda precisa ficar fazendo endereçamento, qualificação das partes, só que na hora que você vai colocar aquilo no sistema, você também tem que dizer para onde que ela vai, você tem que ficar qualificando exato. com os documentos. Então, para que se tem aquilo no sistema, por que que tem que ter aquilo na peça, né? Ou seja, o sistema já poderia, depois você digita aquilo e ele faz algo padrão, né? Então, pensando também em separar dos fatos, separar a parte de fundamentação, né? Ter uma possibilidade de você realmente aí, o próprio ambiente, né, clicar, de você colocar jurisprudência, né? Então, quando você estiver passando ali o mouse em cima, ou você vai naquele ponto, ele já abriu um tipo de um pop-up com as jurisprudências que você juntou, em vez de ficar aquela maçaroca, né? Então, eu acho que os próprios sistemas eles poderiam dar um passo além. Hoje, na verdade, eles são isso, né? É um jeito de você subir os arquivos em PDF e acabou, né?
só que a própria ferramenta dos sistemas aí dos tribunais devia ter um pouco mais de facilidade, né, para ajudar na organização das informações, né? E, de repente, até ferramentas que pudessem dar um destaque, criar caixas e coisas que facilitassem a organização e a leitura geral, né, da solução, da petição, para você não precisar ficar criando algo assim, ficar indo no Canvas ou coisa do gênero, né? Tem E que estar outra mais coisa, estruturado, né, Paulo? exato, né? Quer dizer, é uma ferramenta de TI, né? Quer dizer, ela tem tudo para estruturar a informação e facilitar depois a leitura e tudo mais. Você pensa na própria sentença, a própria sentença tem o relatório, a fundamentação, o dispositivo, né? Poxa, isso devia ser automaticamente separado, né? E concatenado, né? Você vê que é uma coisa só, tem juiz que meio que faz uma maçaroca das coisas, né, tal. Então, até para o juiz, né, até das peças oficiais lá, quer dizer, o próprio ambiente, né, do judiciário eletrônico deveria poder ajudar um pouco mais, tanto aos advogados quanto aos magistrados, né? Eu acho que isso seria muito importante. E outra coisa que eu queria também comentar, né, é que quando você pensa em legal design, né, você nunca pode esquecer também o legal design está muito ligado à forma, né? Mas você nunca pode esquecer do conteúdo, né? Por exemplo, não, eu tive aqui justamente, eu fiz uma ação, o cliente com cartão de crédito que não foi solicitado, e gastaram no cartão, negativaram o nome da pessoa, e não sei o quê. Daí eu cheguei lá, né, fiz a ação inicial e tudo mais, daí a contestação foi tudo em legal design, bonitinho, os quadradinhos, né? Tudo assim, não, que o cartão chegou, o cartão foi ativado, tá, gerou a fatura, fez a cobrança, e aí eu negativei, né? Daí só que o nome da ação era ação de declaração de inexistência de relação jurídica. Só que daí no final ele falava assim: mas o contrato eu mandei, arquivei não sei aonde e peço um prazo para juntar, né? A única coisa que ele precisava fazer é juntar o contrato dizendo que a pessoa contratou o cartão. Era isso, né? Na verdade, se você espremer o processo, é isso. O cara tem que provar, né, que houve a relação jurídica. Ele fez um negócio todo bonitinho, mas não provou nada da relação jurídica, né? Então, também é bobagem, né? Se pensar em legal design dessa forma, né? Então, eram esses dois comentários que eu queria fazer da minha experiência prática e até do que realmente eu acho que a gente não pode esquecer, né? Quer dizer, o conteúdo vem primeiro, né? Não adianta ficar fazendo coisas bonitinhas, tal, fácil de você ler, né? Se não está ali o essencial, né? Tá certo? Paulo, E desculpa, Oi. pode Não, falar não. que eu ia falar sobre esse ponto da contestação, mas por favor, pode seguir. Não, pode ir, não, vai lá, É que, Inês. na verdade, ele não tinha o contrato, né? Então, ele foi literalmente o enrolador para falar assim: olha, veja bem, é isso. Se não tivesse o legal design, se ele estivesse falando, escrevendo, seria isso mesmo. Veja bem, olha aqui, assim, tentando para no final não trazer nada. Então, é que a estratégia dessa defesa foi essa, né? Exatamente. Daí pediu prazo, né? E na verdade a gente notificou extrajudicialmente, o cliente abriu o chamado. Quer dizer, tá há meses, né? E daí o cara vai se defender e falar assim: não, é porque o contrato, numa época de banco digital, o cara vem dizer: não, o contrato está arquivado e eu quero mais prazo aqui, né? Meu, não Paulo, existe, né? É isso piada, né? devem ser aquelas contestações prontas, né? Com o Sim, legal design e tal. sim. E então é meio que o assunto não importa, está Imagine pronto. quantos. Não, não, e até o assunto. Imagine quantos cartões por fraude eles não emitem e não Sim, são acionados por isso. Então, na verdade, a exato. contestação lá está pronta, né? Até com a justificativa que o contrato Só está não sei aonde, né? E a cliente é naquela, a cliente mora em Nova York só, né? Daí um banco aqui de São essa- Paulo
emitiu um cartão para ela e saiu gastando, né? Aquelas coisas, né? É Paulo, terrível. Oi. ainda sobre essa sua outro ponto, né? Sobre um sistema em que a gente pudesse imputar informações e você vê, né? Eu acho que facilitaria a vida do advogado. É lógico que o usuário que tem que fazer isso acontecer. Uma recente alteração que teve no TRT2 foi por um pedido dos advogados, até para ficar um pouco mais amigável, porque o PJE realmente ele não era muito legal e agora melhorou bastante. Mas, enfim, é o usuário que tem que colocar isso para ver se talvez algum dia isso aconteça. Mas, enfim, facilitaria muito a vida do advogado, mas também complicaria a vida dos julgadores, porque o que a gente tem, um dos requisitos, né, Ele tem para que bater subida, tudo. É, né? isso, ó, veja, ó, uma coisa, por exemplo, o recurso de revista, ele tem praticamente metade do recurso de revista é só mostrando que você está cumprindo requisitos. Cumpre, 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 para depois chegar lá o relator e falar assim, não, você não juntou a cópia do acórdão, o acórdão, ou um despacho assim muito característico do presidente da presidência, não vou falar do presidente, da presidência do Tribunal da Segunda Região, e falar assim, a juntada do acórdão inteiro não atende o requisito que a lei fala, que você tem que estar destacado. Então, você imagina um sistema que você joga lá o acórdão, outro sistema que você joga exatamente a parte que você está impugnando. Como que ele vai usar esse filtro? Ele não vai mais poder falar que você não utilizou isso. Não, Então, e assim, mais, né? facilita, né? Vai ajudar É. o pessoal. Gente, eu preciso, não vai, ninguém vai sair. Quem mais vai sair aqui? Está proibido de sair. Tá amarrado. Que a gente vai fazer aqui, volta, vai pegar. Não, rapidinho, é que justamente uma questão, desculpe cortar, Tá Inês, certinho. mas justamente a gente queria até compartilhar com vocês, né, a possibilidade de fazer a reunião presencial mês que vem, né, o mês de Pelo julho, menos uma. né? Então, eu estou lançando aí, deve ter aparecido na tela de vocês ou não? Apareceu? Ah, apareceu. Apareceu. Isso, então, para vocês votarem, se vocês querem presencial ou virtual. Também fica meio viciada a, como é que se chama? A votação, porque são as pessoas que vieram para cá e permaneceram até as 21h05. Mas tudo bem, isso é democracia. Quem não quis votar, né, não veio. Certo. Vamos ver, a gente tem 8 votos. Quem mais? Nós temos. Já votou? Certo. Não, beleza. Eu não tenho como votar, viu? Ah, não? Por quê? Não apareceu para você, Renato? Não, não, não é por isso, não. É porque que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu acho que Eita, provavelmente nessa data eu vou estar hospitalizado, viu? eita. É. Aí sua ausência está justificada, mas Vota no que eu votei. olha, Eu gente, já- deu aqui, vou encerrar a votação. Ah, vocês estão vendo o resultado aí? Sim. Sim, 70-30. Isso, exato. Olha aí, o Jorge. Ah, ué, tá entrando. Então vai ser presencial, hein, Viviane? Coragem infinita. Vamos Vamos levar ter. as bolachinhas. Olha, deixa eu ver aqui. Até que enfim, vamos usá-las. Ó, aqui eu estou o nome de todo mundo que votou presencial. Se não for o mês Alguém que de mim. vem, vai tudo depois para. Oi, Vanessa, diga lá. Vamos fazer naquela sala onde aquele outro colega nosso tem, parece que é de culinária. Podia fazer lá. Não estou sabendo. O Não vou Ayrton. não, que isso? Que O Ayrton, isso? fazer lá onde o Ayrton tem essa aula de culinária. Eu Ia vou ser ver. legal. Ah, sim, tá. É a idade, Viviane, desculpa. É que já faz 2 meses que o Ailton veio, Não né? aparece. Ah, tá, não, eu já Mas até vamos quis. Já por partes, desconvidou. ó. A Já gente desconvidou. conseguiu presencial. Agora vamos ver se a gente faz na OAB ou faz lá. A gente fica devendo essa resposta para vocês, tá? Mas será presencial. Tá Tá bom? certo, gente. Então, acho que é isso, né? Vamos fazer a Isso. foto de encerramento?
Temos... Vamos Ah, lá? só confirmando, é dia 21? Dia 21/6, isso. Ah, obrigada. Tá, então 3, 2, 1. Vamos ver como é que saiu aqui a foto. Espera lá. Continua A a tela Denise está aparecendo. sempre fotogênica, está sempre sorrindo nas fotos. Muito bem, Denise, é isso aí. Tirar de novo? Tô total mulamba Eu hoje, acho que eu gente. Ih, não deu muito certo, vai ter que A repetir. enquete. Né, deu algum siquezira aqui, vamos ter que repetir a foto, gente. Não, Oi. mas Quem acho que mandou tem. falar que estava molamba? É Ó, a isso. Até a Natália está foto até aí, recusou. vai despachar com o desembargador ali, ó. Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos ver se agora vai. Vamos ver, vamos ver. Ah, agora deu. Maravilha, nós também, Jane. Muito bom te ver aí novamente. Vamos encerrar.